Olá, uma carteira é um conjunto de investimentos, um conjunto de ativos. A carteira de ativos definida e acompanhada ao longo do ano de 2020, nós a compomos com ouro, uma letra do Tesouro Nacional e ações de empresas dos segmentos industrial, comercial e de serviços. Por quê? Para demonstrar um exemplo simples de uma carteira diversificada, em que seus componentes possuem retornos que não se movimentam na mesma direção. Tecnicamente falando, ativos cujos retornos possuem coeficiente de correlação de Pearson menor que 1. Veremos uma ilustração gráfica a respeito. Nosso comentário a seguir versa sobre o desempenho da carteira, sem se tratar de recomendação ou julgamento. Nosso objetivo é relacionado com o projeto de extensão mantido na Universidade Federal de Viçosa, campus de Florestal, Minas Gerais, visando elevar o nível de educação financeira das pessoas a respeito dos temas básicos da área de finanças. O retorno total anual da carteira ultrapassou 69%, como mostra a última coluna à direita, mais ou menos no meio da tela. Ou seja, se você tivesse investido R$10.000 em conformidade com a coluna inicial, bem à esquerda, teria, um ano depois, cerca de R$16.900. E quanto aos componentes da carteira? Primeiramente, assinalamos a generosa rentabilidade do ouro, que, diante do cenário de incerteza trazido pela pandemia, teve sua atratividade expandida, como ocorreu no início da década de 1930, nas duas crises do petróleo dos anos 1970 e, mais recentemente, nas crises de 2008 e 2012. Com o aumento da demanda por ouro, seu preço sobe. Representa segurança em tempos de incerteza e volatilidade, o ouro. Nas nossas estimativas, o ouro teve retorno anual de mais de 60%. Sobre o desempenho das ações da carteira, alertamos que o retorno histórico não é garantia de retorno futuro, embora seja um importante indicador a observar. Lembre-se de que risco quer dizer variabilidade em torno de um valor médio ou em torno de um valor esperado. Assinalamos também, com relação às ações, que desconsideramos os dividendos eventualmente distribuídos pelas empresas. Os retornos estimados contemplam exclusivamente a variação nos preços de mercado das ações. As ações da Via Varejo, controladora das empresas comerciais Casas Bahia e Ponto Frio, possuem um beta atual, no início de janeiro de 2021, de 1,74. São, portanto, de alto risco. E, portanto, representam um investimento de resposta sensível tanto a expansões quanto a contrações na economia. A ação da Via Varejo chegou a ser cotada a R$16 em meados de fevereiro de 2020 e terminou esse mesmo ano a R$16,16. Mesmo assim, recuperou-se bem, uma vez que em abril caiu a menos de R$5 e em junho atingiu um nível de R$15. A Via Varejo possui bom trânsito no e-commerce. Podemos compará-la às lojas Renner, as quais têm menor expressão no comércio pela internet. E em torno de 20 de janeiro de 2020, a ação da loja Renner estava na faixa de R$60 por ação. Caiu a R$30 em fins de março e no final do ano chegou a R$43. Então vemos que o e-commerce possui uma relação com a capacidade que a empresa tem de recuperar-se no contexto de restrições ao funcionamento de lojas e shoppings. A Via Varejo fechou o ano com retorno superior a 40% em relação ao preço inicial de mercado da ação. A empresa segue as rigorosas diretrizes de transparência, governança e informação do segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. Seguindo, as ações da WEG, a grande empresa industrial catarinense, que atua no setor de motores elétricos, equipamentos de geração de energia eólica e solar, entre outros, possui atuação em diversos países e se mostra uma empresa muito sólida e também está no segmento Novo Mercado da Bolsa. Sua atuação doméstica e as exportações representam as bases de uma empresa que não depende exclusivamente do mercado nacional nem do mercado externo. Seu retorno espetacular de quase 120% no ano de 2020 é algo que nos chama a atenção.
partiu de R$ 34,66 no início do ano e atingiu R$ 75,74 no final do ano de 2020. Hoje, 8 de janeiro de 2021, está cotada na casa de R$ 88 por ação. É preciso considerar, além do segmento de atuação, as especificidades da empresa VEG, seus fundamentos e sua gestão. As ações da Localiza Rent-A-Car exibem um retorno próximo da Via Varejo, embora seja do setor de serviços. Também do segmento novo mercado, as ações da Localiza apresentam um risco superior ao risco médio de mercado, refletido em seu beta atual de 1,86. Chegou a ser cotada a R$ 55,00 no início de fevereiro de 2020, caiu a R$ 24,00 no início de abril e recuperou-se lentamente até atingir um pouco menos de R$ 70,00 por ação no final do ano de 2020, associado com um retorno de cerca de 45% em relação ao preço inicial do ano. Em certo sentido, a presença de locadoras em aeroportos e as severas restrições a viagens aéreas que caracterizaram o ano passado induziram a uma expressiva redução em seu preço de mercado. Com a concreta possibilidade de vacinação e a recuperação das viagens aéreas, o seu preço responde a esses aspectos. Finalmente, a LTN teve um retorno de 7,67%, muito maior que a caderneta de poupança, e sua comparação com outras possibilidades de aplicação de dinheiro devem ser avaliadas considerando-se a relação risco-retorno no contexto de uma carteira. Embora a LTN tenha baixo risco de inadimplência, ela tem o chamado risco da taxa de juros, beneficiando-se especialmente quando a taxa de juros cai e sofrendo corrosão em seu valor quando a taxa de juros aumenta. O desempenho das finanças públicas brasileiras e temas como reformas estruturais, privatizações e investimentos em educação básica, pesquisa científica e tecnológica são cruciais para o governo contribuir com o crescimento da economia brasileira. Basta ver o papel fundamental desempenhado por pesquisadores e professores das universidades públicas e instituições como a Fundação Oswaldo Cruz na compreensão e combate à pandemia. A pesquisa básica também deve ser fortemente estimulada no país, pois, como já escreveu o filósofo Mário Bunge e o economista Richard Nelson, a pesquisa básica se torna mais sofisticada, muda e amplia a visão de mundo da sociedade como um todo e exerce efeitos na produtividade a longo prazo da economia. Se, em vez de ter comprado os ativos da carteira, mantivesse no bolso os R$10.000, teria o mesmo valor nominal um ano depois, embora, em termos reais, tenha perdido dinheiro em razão da inflação. Se aplicasse na caderneta de poupança, teria pouco mais de R$10.200. Em CDB, teria aproximadamente R$10.274, ambos esses valores em termos nominais. Finalmente, manter os R$10.000 em um fundo cuja rentabilidade refletisse o Ibovespa e assumisse o risco médio do mercado, teria tido 2,92% de retorno em um ano e chegaria com menos de R$300 a mais que no início. Mas lembre-se, o Ibovespa teve severas perdas entre janeiro e março. Em março teve perdas de 30% e se valorizou 15% só no mês de novembro e 9,3% em dezembro. Note que apenas nos 2 últimos meses de 2020, o Ibovespa se valorizou em mais de 25%. Note no gráfico que o retorno da Via Varejo varia mais que os outros retornos, aumenta mais que os demais em períodos de perspectiva de crescimento e sofre perdas maiores quando a economia se retrai. Esse é o risco em ação. E o indicador de risco é medido, então, pelo indicador conhecido como beta. O ouro teve quase 35% de valorização no primeiro trimestre, enquanto os demais ativos caíram, exceto a LTN. Nos trimestres seguintes, o ouro decresceu seu retorno e no último trimestre teve uma leve perda, enquanto que os outros ativos se valorizaram, exceto a ação da Via Varejo, refletindo a compreensão do mercado financeiro a respeito da redução de incertezas na economia e nos investimentos. Enfim, esperamos ter sido útil o compartilhamento da carteira e também este breve comentário. Agradecemos a atenção
e participação nos minicursos e outras apresentações públicas realizadas pelo nosso projeto ao longo do ano de 2020. Muito obrigado e até a próxima.